Agentes públicos. O que é importante saber sobre esse tema agentes públicos? Leitura da Lei 8.112. Por quê? Porque, às vezes, o examinador, eu diria até por preguiça, assim, ele pega lá o texto da Lei 8.112 e faz uma pergunta sobre se o servidor tem um determinado direito, um determinado dever, que tipo de sanção ele pode sofrer, qual é o prazo prescricional, questão do PAD, do processo administrativo. Então, assim, a leitura da Lei 8.112, ela, e é até importante, depois da aprovação do concurso, né? Porque é ferramenta de trabalho de um juiz federal o conhecimento da lei do servidor público federal, porque, com muita frequência, os servidores ingressam no juízo questionando, né, determinado tratamento, porque violaria a lei 8.112. O carro-chefe do texto constitucional em relação aos servidores são os artigos 37 a 41. Poxa, professor, mas é muita coisa aí para ter... Vai por mim, invista nisso. Leia os artigos 37 a 41. Principalmente agora com a emenda 103, né, muita coisa mudou na Constituição em relação a agentes públicos, e eu vou até, já que comentei a emenda 103, eu separei assim, alguns artigos que eu acho interessante destacar. A emenda 103 é muito grande, ela trata não só do regime previdenciário do servidor, também trata do regime geral de previdência social, trata de aposentadoria de servidor, de readaptação. Então, os assuntos são os mais variados, e o que eu faço agora é destacar aqueles que eu acho que são mais prováveis de aparecerem numa prova. Então, por exemplo, começando aqui pelo 37, parágrafo 13, que foi alterado pela emenda 103, está lá. O servidor titular de cargo efetivo poderá ser readaptado. Então, aqui você tem agora, na Constituição, uma definição dos requisitos da readaptação. Readaptação é um provimento derivado horizontal porque o sujeito ele passa a ocupar um cargo de complexidade semelhante à do anterior, não é vertical, como ocorre na promoção. E, na readaptação, a primeira coisa que devemos nos lembrar é da incapacidade do servidor. O servidor passou a ter uma incapacidade e isso o obriga a mudar de cargo, né? E ele, sendo estável pela Lei 8.112, poderá ser readaptado. Mas o que foi acrescentado aqui? Vou ler aqui para comentar. O servidor poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, ou seja, se ele melhorar, ele volta ao cargo de origem, e desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então, esses requisitos aqui são fundamentais para evitar um trem da alegria, né? Readaptação que tem como objetivo, um objetivo espúrio, apenas aumentar a remuneração do servidor. Então, para que haja a readaptação, e ela pode acontecer, ele vai ocupar um outro cargo, sem ter feito concurso para aquele outro cargo, mas ele vai ter que demonstrar que está habilitado para aquele cargo, que tem escolaridade exigida para aquele cargo e vai receber a remuneração do cargo de origem. Isso é novidade, né? Não havia previsão nesse sentido antes dessa regrinha da Constituição. Parágrafo 14, também uma novidade que tem aparecido muito em prova, é importante conhecer. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Antes da emenda constitucional 103, o empregado público se aposentava pelo regime geral, e continua se aposentando pelo regime geral, isso mudou, mas isso não rompia o vínculo de emprego. Então, na prática, o que acontecia? O sujeito, sei lá, advogado da Petrobras, advogado do BNDES, ele se aposentava e continuava trabalhando. Não é que ele voltava a trabalhar, não, aquilo não rompia o vínculo, começava a receber a sua aposentadoria do INSS, eventualmente uma complementação pelo Fundo de Previdência da instituição, no caso do BNDES a FAPES, no caso da Petrobras a Petro, e vida que segue, continuava trabalhando. Agora não é mais assim. Com a emenda 103, se ele se aposentar, terá de sair do emprego, porque vai ocorrer o rompimento do vínculo. Essa foi uma mudança. A outra mudança também que está aparecendo demais em prova é que agora, com a emenda 103, o empregado público se submete também à aposentadoria compulsória. Antigamente, isso ele podia trabalhar até morrer como empregado público. Agora não, chegou aos 75 anos de idade, vai ter de se aposentar compulsoriamente.
Vamos lá, continuando. O próximo que eu queria separar é o 39, parágrafo 9º. Vou avançar aqui. Está lá. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Essas aqui são as famosas incorporações. Já não era possível no âmbito federal. A Lei 8.112, ela foi revogada nessa parte há muitos anos, na década de 90, isso. E agora a proibição vale para todos os entes da federação. E por que isso? Porque essas incorporações geraram, né, efeitos cascatas, efeito cascata, e geraram também remunerações um tanto quanto esdrúxulas, né? Porque aí o sujeito, sei lá, tem um cargo cujo ingresso exige, sei lá, nível fundamental, começa ganhando R$3.000, aí quando começa a incorporar, daqui a pouco está ganhando R$50.000 num cargo, sem nenhuma complexidade, sem nenhuma responsabilidade muito elevada. Assim. Então, essa é a razão principal da previsão na emenda 103, é de evitar que alguns municípios e estados insistam nessa forma de retribuir o servidor por meio das incorporações. Aí já mais específico, veja, tem muita coisa aqui que eu não vou ficar comentando, aqui de questão da aposentadoria especial do servidor, vale a pena ler em casa com calma, que é o artigo 93, inciso 8, deixa eu avançar aqui, 93, inciso 8, deixa eu ver se está aqui, 93, 8, que aí diz respeito à magistratura. Está assim, o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, que é a remoção compulsória, né? Que é a disponibilidade, quando ele faz alguma bobagem, é punido com a disponibilidade por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, segurada ampla defesa. Não é novidade mencionar que isso vai depender de maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. Já era assim. O que mudou aqui foi o seguinte, o inciso 8 não mais previu a figura da aposentadoria compulsória. Então quer dizer que não é mais possível aposentar compulsoriamente magistrado? É possível, o CNJ tem punido com aposentadoria compulsória o magistrado que faz bobagem, porque a LOMAN ainda a prevê. Mas, nitidamente, o que a emenda 103 pretendeu foi dar um primeiro passo rumo à extinção da aposentadoria compulsória do magistrado, que é vista pela sociedade, pela imprensa, como se fosse assim, um privilégio, uma vantagem, quando, na realidade, o que acontece na aposentadoria compulsória? O sujeito é punido e é proibido de continuar no cargo e vai receber uma aposentadoria de acordo com o que contribuiu. E cá entre nós é o que acontece na iniciativa privada. Né? Você tem um trabalhador que, quer dizer, acontece inteiro, né? Vamos supor, você tem um trabalhador que já pode se aposentar, ele é despedido por justa causa, ele vai sair do emprego dele e vai receber a aposentadoria. Então, é uma coisa que, né, é demonizada em relação à magistratura, mas se ele contribuiu para aquela aposentadoria, como é que ele não vai receber? Como é que, né? Mas isso é apresentado para a sociedade como se fosse, digamos assim, um prêmio. Ele roubou e ainda vai receber não sei quantos R$1.000 de remuneração. Então, há uma sinalização de que o que se pretende é acabar com essa aposentadoria compulsória, né? Enfim, mas ainda é aplicado por força da LOMAN. Isso eu posso garantir para vocês, porque estou atualmente no CNJ, como secretário-geral, e o que eu mais vejo lá são punições. Também não é tão frequente assim, mas ainda é aplicada a aposentadoria compulsória como forma de punição. Isso também alteraram o 103, a mesma coisa. Aliás, 103 não, outro artigo aí que tinha também previsão desse benefício, não sei se que é o 93.8, né? Mas tem um outro, 103B, será? Não, 103B, olha lá, parágrafo 4º, a mesma coisa, tiraram lá a aposentadoria compulsória. Terminar a remoção, a disponibilidade, e não está mais a aposentadoria compulsória. O 109, parágrafo 3º, é importante para quem vai fazer concurso para a Justiça Federal, está assim, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social, INSS, né, e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. O que mudou aqui? Antes dessa redação que a gente viu agora, bastava a comarca não ter
vara federal para que a Justiça Estadual já assumisse as ações previdenciárias. Agora você tem que ter uma lei autorizando, quer dizer, houve digamos assim, um movimento restringindo essa possibilidade, digamos, né, de você ter a delegação. Claro que ainda pode acontecer desde que a lei autorize. Então, ficou mais difícil, é isso que eu quero dizer, que a Justiça Estadual assuma essas matérias, porque vai depender de lei, né? Antes dependia apenas de não ter uma vara federal naquela comarca.